Olá, turminha! Vamos iniciar a nossa aula de língua portuguesa. Pegue o seu livro Apps, abra na página 173 e vamos começar. O tema da nossa aula hoje é o an ou ão ao final das palavras. Uma das dúvidas mais frequentes em língua portuguesa são as terminações an e ão, devido à semelhança sonora que há entre as duas formas verbais. Vamos começar a nossa aula pensando em quando devemos usar an ou ão ao final das palavras. Vamos à primeira dica. Ao final de verbos. Devemos observar os tempos verbais. Se os verbos estão conjugados no passado ou presente, utilizamos an. Já se os verbos estiverem conjugados no futuro, utilizamos ão. Vejam alguns exemplos. Os alunos estudam. Nessa frase, o verbo estudar está conjugado no presente, por isso escrevemos com an. Os alunos estudaram. Nessa frase, o verbo estudar está conjugado no passado, por isso ele é escrito com an. Os alunos estudarão. Essa frase está escrita no futuro, por isso o verbo estudar termina com ão. Mas há algumas exceções. Alguns verbos terminam com ão, mesmo quando conjugados no presente. Isso serve para os verbos ser, estar, entre outros. Exemplos. As crianças são animadas. O verbo ser nessa frase está conjugado no presente. Mesmo assim, escrevemos são com ão. As crianças estão brincando. O verbo estar nessa frase está conjugado no presente, mas também escrevemos com ão. O que fazemos então para não errar? A dica para nunca errar é observar a pronúncia da palavra. Nas palavras paroxítonas, usamos an ao final. Nas palavras oxítonas, usamos ão. Vejamos alguns exemplos. Estudam, dançam e brincam. Na palavra estudam, a sílaba tônica é tu. Na palavra dançam, a sílaba tônica é dan. E na palavra brincam, a sílaba tônica é brim. Essas palavras são paroxítonas, por isso terminam com an. Agora, observem as palavras estudarão, dançarão e brincarão. Na palavra estudarão, a sílaba tônica é rão. Na palavra dançarão, a sílaba tônica é rão. E na palavra brincarão, a sílaba tônica também é rão. Essas palavras são oxítonas, por isso todas terminam com ão. Agora, vamos colocar em prática o que aprendemos. Na questão número 1 da página 173, temos: leia o trecho de uma notícia sobre uma onça parda resgatada em Barbacena, Minas Gerais. Por se tratar de animal selvagem, os bombeiros verificaram a situação e fizeram contato com a Polícia Militar Ambiental e um veterinário, que forneceram pequenas doses de sedativo, além de redes de segurança para proteção em caso de queda. Todo o trabalho durou, no total, umas 6 horas, garantiu o sargento Barros. Observe as formas verbais destacadas no texto e responda. Essa notícia está relatando os fatos no tempo presente, passado ou futuro? Questão número 2. Leia em voz alta os verbos do quadro escritos no passado. Preste bastante atenção ao som final deles. Verificaram, fizeram, forneceram. Letra A. Que som você ouve ao final desses verbos? Escreva a resposta ao lado. Letra B. Agora, releia em voz alta os mesmos verbos reescritos no futuro.
Preste atenção ao som final deles. Verificarão, farão, fornecerão. A letra C pede para você comparar o som final dos verbos do quadro no passado com o som final dos verbos do quadro no futuro. Observe. Verificaram, verificarão. Fizeram, farão. Forneceram, fornecerão. Percebeu a diferença no som do final das formas verbais? A letra D pede para você falar outra vez as formas verbais e pintar a sílaba tônica de cada uma. Lembra-se da estratégia de cantar ou chamar a palavra para identificar a sílaba mais forte? Observe. Verificaram. Verificaram. A sílaba tônica dessa palavra é K. Verificarão. Verificarão. A sílaba tônica é rão. Quando terminar de pintar todas as sílabas tônicas, escreva o que pode ser observado em relação a essas formas. Veja que a posição da sílaba tônica muda quando o verbo é conjugado no passado e no futuro. Questão número 3. Leia os verbos do quadro a seguir e complete as frases. Temos: lançam, moram, organizaram, ficam, brilham, deixarão, sofrerão, precisarão, concordaram e brincavam. Letra A. No futuro, as pessoas pensar mais na preservação dos recursos naturais. Observe que a frase está se referindo a uma ação que ainda irá acontecer. No quadro, temos apenas 3 verbos conjugados no futuro. Veja qual deles melhor se encaixa nessa frase. Letra B. Ontem, alguns moradores do centro da cidade uma manifestação contra a retirada de árvores de algumas praças. Percebam que essa frase se refere a uma ação que já aconteceu ontem. Nesse caso, verifiquem o verbo conjugado no passado e que complete a frase com coerência. Leia as demais frases com atenção, observando o tempo a que cada uma se refere, passado ou futuro, para assim localizar o verbo que a completa adequadamente. Questão número 4. Leia as frases com atenção aos termos destacados e sublinhe apenas as formas verbais, ou seja, somente os verbos. Entre as frases abaixo, temos algumas palavras destacadas que não são verbos, apesar da sílaba final ser igual em todas. Lembrando que verbo é a palavra que indica uma ação. Todas as pessoas são sonhadoras. Carlos era um menino de coração grande, dava a mão a quem precisasse. Os jogadores chegarão ao aeroporto e serão recebidos por uma multidão. Os alunos vão participar de uma competição de matemática. Na questão número 5, registre o que você concluiu em relação à escrita das formas verbais terminadas em -an e -ão. Lembra-se das dicas dadas no início da nossa aula? Encerramos por aqui. Até a próxima aula, pessoal!